Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Foi a 1 de junho de 1988 que foi fundado em Bruxelas o Banco Central Europeu. E esta é uma grande oportunidade, não para falar da política económica e solidária da União Europeia, mas para falar de bancos de uma maneira geral. Armazenar riqueza é uma coisa que já vem desde a pré-história. Mas as coisas começaram a mudar quando o homem começou a guardar moedas em vez de guardar pedras coloridas, conchas ou galinhas. As primeiras instituições que assumiram o armazenamento de dinheiro e objetos de valor foram os templos. Por exemplo, alguns habitantes de Atenas mantinham as suas economias nos templos da Acrópole. E já na Idade Média, os europeus também guardavam dinheiro nos mosteiros. Era mais prático do que escavar um buraco no quintal e também era mais seguro. A palavra banco é de origem latina e, sem surpresa, refere-se exatamente aos bancos onde se sentavam os cambistas e os agiotas que emprestavam dinheiro com juros altíssimos. Os mesmos bancos, na República de Veneza, também podiam servir de mesa para transacionar moedas e papéis comerciais. E os bancos tinham ainda mais uma função. Se alguém estava falido e não podia pagar as suas obrigações, estava sujeito a levar com um banco na cabeça. E não raras vezes o banco partia-se, como é evidente. Ora, banco partido, em italiano diz-se banco rotto. E nós passamos a dizer bancarrota. A expressão vem daí. Vai lembrar-se também disto quando ouvir alguém dizer no filme I'm broke. Já vai fazer mais sentido. Ainda durante a Idade Média, o cristianismo endureceu as suas críticas em relação aos banqueiros, que se aproveitavam das dificuldades de terceiros, para lucrar. E também os islâmicos tinham políticas muito restritivas em relação aos empréstimos com juros. Aliás, durante muitos séculos, os seus bancos não aceitavam como depósitos o dinheiro ganho, por exemplo, com a venda de álcool, tabaco ou receitas de jogo. Hoje, o mundo não é tão a preto e branco e é mais difícil saber de onde veio o dinheiro. Já o judaísmo não era tão crítico em relação aos negócios da banca e por isso talvez não seja de estranhar que a grande maioria dos banqueiros medievais fossem judeus. Contudo, o que isso teve de bom e com todos os problemas que tiveram também os judeus ao longo da história por causa disso. Segundo parece, o banco mais antigo do mundo, que nunca deixou de trabalhar, é italiano e fica em Siena. Foi inaugurado em 1472. O anterior recorde estava nas mãos de um banco suíço, fundado em 1466, mas as suas operações foram interrompidas em 2013, o que é sempre estranho quando se fala de um banco suíço. Na Suíça existem cerca de 400 bancos e estima-se que tenham depósitos no valor de 50 trilhões de euros. Não se esqueça de fazer contas, são muitos zeros. E é só uma estimativa, provavelmente tem lá mais dinheiro ainda. Para terminar, não podíamos, claro, deixar de falar daquele que foi provavelmente o maior assalto da história a um banco. Assalto, atenção, só com dinheiro. Aconteceu em 1997 na Carolina do Norte e foram roubados mais de 17 milhões de dólares. Os ladrões foram apanhados, assim como quase a totalidade do dinheiro. Já o mesmo não se pode dizer do assalto ao Banco Central do Iraque. Momentos antes dos Estados Unidos começarem a bombardear Bagdá, quase 1.000 milhões de dólares desapareceram subitamente. Mais de metade desse valor foi recuperado nas paredes e nos cofres dos palácios de Saddam. Mas a outra metade ainda não apareceu.